Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior, do canal Plantando e Colhendo pela Vida. E hoje, gente, eu vim aqui com mais uma passagem de Gênesis, né? Como vocês sabem, né? Chegou na minha história predileta de Gênesis, a história que mais assim me fascina, que eu mais assim, é uma das... Eu gosto de todas as histórias de Gênesis, mas essa foi a que realmente marcou a minha vida, o meu coração, que é a história de José do Egito. E hoje eu vou falar a parte 3 dessa história fantástica, né? De José do Egito. E antes de eu falar a parte 3 dessa história, eu quero fazer um pedido. Se inscreve aí no meu canal e deixa o seu like, que assim você vai estar compartilhando, né, essas histórias maravilhosas da Bíblia, né? Essas histórias que edificam a nossa vida, gente. A Bíblia, ela tem esse poder de edificar a sua vida. Se você não conhece a história da Bíblia, comece a ler ou procure aí no meu canal as outras partes, porque hoje eu vou falar sobre a parte 3, né? Da história de José. Já postei a parte 2 e já postei a parte 1 também, né, gente? Gente, estou acompanhando aquela série Gênesis, né, da Record, né? E tá na história de Jacó agora a série. Então, como eu já sei a história inteira, então às vezes o meu marido tá assistindo comigo, aí ele pergunta, né, o porquê daquele acontecimento. Aí, como eu já sei a história de cor e salteado, eu explico para ele toda a história, né? O que vai acontecer, ainda dou spoiler para ele, né? E é muito engraçado. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre, José explica os sonhos. José tinha um dom, né? Ele sabia interpretar os sonhos das pessoas. Deus deu esse dom para José. Então vamos saber dessa história de hoje, parte 3, hein? José explica os sonhos. E essa história, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, ela está em Gênesis, capítulo 40, versículo 1. E diz assim: Depois disso, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. O faraó, encolerizando contra os seus dois oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandando-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhes José para o servir. Havia já certo tempo que estavam detidos. Quando os dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um seu, com um sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor: Por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para nos interpretar. Porventura, não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que nos conteis. E o copeiro Mor contou seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nessa cepa 3 varas que pareciam brotar, saiu uma flor e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça que entreguei na mão do faraó. José disse-lhes: Eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça como fazia antes, quando eras seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão. Porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui igualmente eu nada fiz para merecer a prisão. O padeiro Mor, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe: Eu também em meu sonho levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Na de cima havia toda sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu comiam-nos na cesta que estava sobre a minha cabeça. Eis, disse José, o que significa: as 3 cestas são 3 dias.
Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça, ele te suspenderá numa força e as aves devorarão a tua carne. No terceiro dia celebrava-se o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro Mor e do padeiro Mor no meio de todos os servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro Mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro Mor, como na interpretação que José lhes havia dado. Mas o copeiro Mor não pensou mais em José, esqueceu-o. Gente, que história, né? Como vocês viram nessa história, José ele tinha o dom de interpretar sonhos, né? E aí ele interpretou os sonhos dos 2 prisioneiros, dos 2 servos do faraó que estavam na prisão. E aí ele interpretou e deu certo, né, os sonhos. No terceiro dia aconteceu tudo como eu li para vocês. O copeiro Mor voltou para as funções e o outro, o faraó, mandou decapitá-lo, né? Assim como eles sonharam e contaram para José, e José deu a interpretação dos sonhos para eles. Só que, como diz aqui, o copeiro Mor, José falou para ele lembrar dele, né? E o copeiro Mor esqueceu dele, mas ainda essa história vai mudar, porque ele vai se lembrar de José. Vai demorar, mas ele vai ainda se lembrar de José, né? Então fique atento para a 4ª parte de José do Egito, porque tem muitas partes essa história. E eu vou contar todas as partes para você, porque essa história realmente é uma história linda e fascinante. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje e um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!